Olá, muito boa noite. São 20 horas do dia 15 de março de 2021, o dia em que se comemora o Dia Nacional do Consumidor. E nada mais oportuno do que a gente falar sobre consumidor em meio a essa pandemia, esse mundo de dúvidas, de incertezas e de complexidades. O tema que nós vamos conversar hoje é um tema ligado à inovação. É um tema que reúne, sob o mesmo ambiente, sob o mesmo assunto, questões, competências, habilidades que englobam duas grandes áreas das habilidades a serem demandadas em 2025, segundo o estudo, segundo a pesquisa do Fórum Econômico Mundial. Um conjunto de habilidades ligadas à autogestão e um conjunto de habilidades ligadas à resolução de problemas. Nós estamos falando de uma ferramenta ligada à inovação, fundamentalmente ligada à inovação. Mas a inovação num modelo novo, num modelo desafiador, num modelo contemporâneo e num modelo muito, muito atrelado ao mundo que nós vivemos. Qual é o mundo que nós vivemos? É um mundo cheio de contradições. Um mundo que procura, ao mesmo tempo, a massificação dos produtos e a customização dos seus produtos. Um mundo que vive num dilema entre o custo e o atendimento ao cliente nas suas maiores necessidades e nos seus desejos. Um mundo que sugere que nós pensemos localmente e, por conta da globalização, hajamos globalmente. Então, pensar local e agir global. Um mundo em que os produtos são cada vez mais obsoletos com maior rapidez. Um mundo que tem que atender às demandas da sustentabilidade e, mais do que a sustentabilidade, a ESG, que é o ambiente, o social e a governança. O mundo em que a gente assiste cada vez mais a comoditização dos produtos. Se a gente for observar, os produtos são cada vez mais parecidos, cada vez mais iguais. E, no entanto, os clientes, os consumidores, são cada vez mais exigentes. Onde é que está o diferencial? Onde é que nós vamos nos diferenciar do nosso concorrente ao oferecer um produto muito similar ao do nosso concorrente? Provavelmente a resposta está no atendimento, nos serviços que são agregados àquele produto. Muito bem, então nós vamos falar hoje sobre pensamento de projeto, ou o termo original em inglês, que é o Design Thinking. Vamos tentar usar Design Thinking e pensamento de projeto de forma indistinta. Muito bem, quando a gente fala em design, o que isso nos remete? Nos remete a design no conceito mais clássico, que é ligado à comunicação, ligado a sinais, a mensagens, ok? A forma como a gente vai desenhar, como a gente vai conceber um determinado produto. Então isso estava mais na área de comunicação. Depois, num segundo momento, o design passou a dizer a coisas tangíveis, as coisas físicas, aos produtos. Vem aí o design industrial. O conceito de design acabou evoluindo um pouco mais para as questões intangíveis, que são os serviços. Então, como é que se dá essa relação com o nosso cliente a hora que a gente agrega um determinado serviço a um produto físico tangível? Então, o design ampliou o conceito para essa área. E mais modernamente, que é o que nós vamos conversar hoje, quando envolve as instituições, as empresas, os governos, questões ligadas à educação, questões ligadas à saúde, questões ligadas à alimentação. Quer dizer, como é que você desenha um certo novo produto? Quem trabalha na área bancária se fala muito em produto,
né, na área bancária, como é que se faz o design de um produto bancário ou securitário? Percebe? Quer dizer, então, os conceitos que nós vamos abordar aqui hoje, eles se aplicam a esse mundo mais complexo, mais interativo, né, que transcende as propriedades físicas ou utilitárias de um determinado produto. Muito bem. Qual é que é a nossa crença? Que nós estamos falando de inovação. Que inovação é uma coisa ligada a cientista maluco, né? A tecnologias muito avançadas, a aquele grupo de engenheiros, né? Agora não mais porque é politicamente incorreto, mas que fumavam um cigarro atrás do outro, acendiam um cigarro na bituca do outro e assim ia. Muito bem, esse era o conceito de inovação, aquela coisa nova, diferente, que só nos laboratórios muito bem estruturados podia fazer. Pois é, esse é um modelo clássico de inovação. Hoje, inovação está muito mais ligada ao valor percebido pelo cliente, ao impacto que um determinado produto, um determinado serviço pode vir a provocar num cliente, no ambiente, na organização, nos stakeholders, né, nas partes interessadas no negócio, do que propriamente confinada num laboratório. Ok? Então nós vamos responder, quer dizer, então nesse sentido, a inovação é um modelo mental que incorpora pensamento plural, ou seja, não apenas uma pessoa, aquele cientista, aquele desenvolvedor, né, que tinha na cabeça dele a ideia de como é que ia fazer um produto. Não, hoje existe participação, nós vamos ver isso mais para frente, participação do consumidor final, participação da cadeia produtiva intermediária, certo? É importante saber, quer dizer, como é que você faz um produto que ele possa ser armazenado. Nós vimos agora aí nessa questão do Plano Nacional de Imunização, a vacina da Pfizer, que é uma excelente vacina pelo que se diz, eu não sou da área, mas que tem um problema que é o problema de armazenagem, da baixíssima temperatura. Isso pode, num certo momento, inviabilizar todo aquele desenvolvimento, toda aquela inovação que foi feita. Então, os conceitos mudam, então é muito mais esse novo modelo mental, né, que existe, então, esse pensamento plural, pensamento crítico, pensamento criativo, ok? Então vamos lá. Questões que nós temos que hoje resolver, né, grandes desafios hoje. Novos modelos de saúde. Em sã consciência, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, quem poderia imaginar que uma solução de home care se mostrasse mais interessante, mais viável, não para o paciente, que é lógico, o paciente não quer mais é ficar na casa dele e não se sujeitar a um ambiente hospitalar, correndo risco de infecção, ou agora, mais no momento atual, de um contágio, de uma contaminação pelo coronavírus. Quer dizer, então, quem podia imaginar há 20 anos atrás que home care era uma saída? Hoje, o que se nota é que todos os planos de saúde, bem como os hospitais, a menos que se exija um equipamento muito sofisticado, eles estão dando preferência ao home care. Quer dizer, e como é que sacaram um negócio desse? Como é que você chega ao desenho, né, de um produto com essas características? Ainda no campo da saúde, quem poderia imaginar que a telemedicina pudesse ter o sucesso que ela está tendo hoje? É lógico, outras condições tecnológicas precisaram existir para que fosse viável a telemedicina. A telemedicina sem uma internet estável, de banda larga, ela se torna inviável. Muito bem, mas o fato real é que se ninguém parar, né, e começar a pensar nessas outras possibilidades, fugindo um pouco daquele modelo cartesiano, e é por isso que no meu post eu coloquei, se você acredita que a inovação, o pensamento cartesiano é uma barreira para a inovação, é claro que é. Porque o pensamento cartesiano, ele parte de algumas hipóteses, de alguns pressupostos que não permite que você ouse muito, né? Não permite que você
como se diz hoje, pense fora da caixa. Você tem que partir de alguns pressupostos que já estão estabelecidos, já estão dados. E aí, é aquela história, você não vai descobrir uma solução nova se você partir de dados e de pressupostos que já estão hipercristalizados e consolidados. Você precisa quebrar alguns paradigmas, você precisa ousar, você precisa pensar de forma crítica, como nós falamos há 3 lives atrás sobre o pensamento crítico, exatamente aquele pensamento que você não tem, a sua opinião, ela é relativa. É muito mais importante você consultar as fontes, né, ou diversas fontes, uma consulta plural, diversificada, antes de você fazer uma análise crítica disso, uma síntese e você poder se posicionar. Então, esse é o pensamento crítico. Muito bem. Então, no sistema de saúde, nós temos essas situações. Vamos mudar um pouco agora para a área da educação. Tudo bem, havia uma tendência em curso, né, dos cursos, das plataformas de ensino à distância, o EAD, o ensino à distância. Muito bem, aí veio a pandemia e pegou todo mundo de calça curta. E aí, como é que faz agora? Não dá tempo de gravar as aulas para colocar numa plataforma, ao mesmo tempo todas as demandas. Então teve que se reinventar a forma aí de você ensinar, de você interagir com os alunos nas salas de aula. Surgiu então o ensino remoto, que diferentemente do EAD, ele é ao vivo, online. Então faz um ano, quer dizer, a semana que vem vai fazer um ano que todas as escolas, sejam da educação básica, desde a educação infantil até o ensino superior, até a pós-graduação, eles estão trabalhando em home office. Hoje, quantas bancas de mestrado, de doutorado acontecem no ensino remoto, na modalidade remota? Quem podia imaginar isso? Quem podia imaginar a proliferação de cursos à distância? Né? Quer dizer, isso gerou uma série de oportunidades, mas foi preciso que as pessoas tomassem esse choque, né? Esse presta atenção, e de uma hora para outra terem que se reinventar. Felizmente, o ser humano tem essa característica, essa capacidade de se reinventar a todo momento. Nem sempre usa, é verdade, mas o fato é que é possível. Tanto é possível que nós estamos aí, né? E o que surgiu de oportunidade, de trabalho, de novas funções, de novas profissões, não está escrito, né? Por conta dessa contingência, ou seja, desse estímulo externo. Olha, ou é isso ou é isso. O mundo não pode parar. Então nós temos que nos reinventar. Maravilha. Saindo da área da educação, vamos falar do trabalho. Trabalho em home office. Qual a porcentagem hoje das pessoas que estão trabalhando em home office? Quem podia imaginar, quer dizer, desde do advento da Revolução Industrial, em que as pessoas saíram de casa e foram trabalhar em fábricas e depois em escritórios, nós estamos voltando atrás agora, estamos trabalhando em casa de novo. Só que, claro, numa forma diferente, numa forma reinventada, numa forma inovativa, sim, mas percebe que nós estamos dando uma volta aí, regredindo um pouco nesse aspecto? Isso foi pensado, quer dizer, é viável, isso está permitindo que as empresas passem a olhar para os seus colaboradores, claro, com interesse na produtividade, no resultado, mas observando outras dimensões da vida que o seu colaborador tem que ter. Ele tem a família, ele tem o lazer, ele tem a prática religiosa, ele tem os hobbies. Será que é possível conciliar isso e ainda assim ser produtivo? São perguntas, né? Mas essas perguntas todas, elas não estão... Se você pensar no modelo lá cartesiano, que é aquele negócio, né, tudo lógico, racional, você fala, não, ó, se nós formos para o ambiente de fábrica, nós vamos voltar atrás agora 200 e não sei quantos anos? Não, nem pensar. Pois é, só que é o que nós temos para o momento. Quer dizer, nós temos que trabalhar nessa condição. Claro,
Pode fazer híbrido, um dia por semana, 2 dias, turno, revezamento. Claro, isso são variantes. Mas o que é importante pensar, pessoal, que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão, é exatamente isso, é que o homem passou compelido, empurrado pelas circunstâncias, mas passou a pensar de forma diferente que ele pensava não é muito tempo, há 20, 25, 30 anos atrás. Mais um aspecto, só olhar aqui, se você pensar na alimentação, né? Quando apareceu o delivery, uau, né? Puta, revolução, entregamos em casa, a comida tal, muito bem. Bom, aí depois virou carne de vaca, todo quanto era lugar tinha delivery, perdeu aquele impacto, né? O diferencial, nós entregamos em casa. Ou, como era alguns supermercados, né? Entrega em domicílio, compras acima de tanto. Pô, aí tem supermercado que só falta pagar para você comprar e te levar em domicílio. Tudo depende da oferta e da procura. Muito bem, mas não é mais diferencial isso. Agora, passou-se a pensar no campo da alimentação em coisas diferentes. Outro dia, já faz um tempinho atrás aí, talvez uns 2, 3 meses, eu estava no caixa do supermercado e do lado do caixa tinha uma bandejinha com pães, né, com pão francês. Pão francês branquinho, 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 mas já crescido. O que é isso? É o alimento semi-pronto. É o pão que para você levar para casa e terminar de assar no seu forno. Não precisa ter fornos especiais, até porque a massa já é preparada para isso. Hoje você vai em restaurante que você compra no esquema drive-thru, não delivery, mas drive-thru, ou mesmo também no delivery, que você termina o prato na sua casa. Você leva lá um kitzinho, adiciona naquele prato e acaba colocando no forno, numa panela e termina em casa. São novas formas, são novos produtos, são novos designs. Tá? Então, isso que eu quero passar, pessoal. Quer dizer, as circunstâncias hoje são outras e demandam uma abordagem diferente. E se a gente for reparar, em todos esses exemplos que eu dei, quem está no centro é o ser humano, é o homem, são as pessoas, é gente. Quer dizer, aquele foco em cima do produto que uma época houve, em cima, seja na qualidade, seja no desenho, seja no estilo e tal, hoje o pessoal está mais preocupado com o ser humano. Né? O ser humano no centro, o ser humano como o foco de atenção. Quando fala lá o foco no cliente ou o foco do cliente, que seja, dependendo de cada linha de marketing tem um pensamento diferente, mas o fato é que se é do cliente, se é no cliente, o fato é que quem está no centro é o ser humano, é o homem, né? Um H maiúsculo, homem, a mulher, tal. Muito bem. E aí entram os valores. Né? Quando você fala de ser humano, você está falando de valores. Não é a mesma coisa se você falar de cachorro, de gato ou de planta, você não está falando de valores. Mas de ser humano, você está falando de valores. Né? Que são os valores? Então, para o desenvolvimento, para o pensamento de projeto, primeiro, a cooperação. Então você bota o ser humano no processo todo de desenvolvimento. Isso também não é uma novidade absoluta do século XXI, porque a cozinha experimental Valita já fazia isso há 50, 60 ou mais anos atrás. A hora que ela desenvolveu um produto, ela chamava uma dona de casa para falar, vem cá, vem experimentar essa batedeira se funciona mesmo, né? Ou esse liquidificador. Tinha umas clínicas ali, muito bem. Mas hoje isso está sendo feito não para produto, mas para serviço, para a experiência do usuário, a experiência do cliente. E não só o usuário final, mas também o usuário intermediário, o lojista, o atacadista, todo mundo entra nessa cadeia. Segundo, a questão da empatia, ou seja, vou me colocar no lugar do outro para ver como é que ele se sente perante essa situação. Né? Então você vê algumas pesquisas em que você é convidado a colaborar, a participar, até para o pessoal ter essa percepção.
da empatia. O terceiro, a experimentação. Então, grupos, né, são selecionados para experimentar aquele serviço novo, aquele projeto novo. Mais uma vez, não estou falando de produto, estou falando de uma coisa mais ampliada, né? Seja governo, seja empresa privada, seja terceiro setor. Muito bem. Agora, para você envolver o ser humano, você precisa primeiro compreender o ser humano, ouvi-lo, né? E ouvi-lo não somente nas coisas, quais são as suas dores, né? Mas aquelas dores reveladas e aquelas dores não reveladas, ocultas, que estão na entrelinha, né? Ele não fala claramente, mas ele diz, ele comunica, né? Naqueles hiatos, né? Entre uma fala, quando ele dá aquela paradinha, você fala, pô, aqui tem um negócio. Psicanalista é mestre nisso, né? De pegar na falha do discurso aí e tal. Mas é importante a gente imergir, né? A gente mergulhar no consumidor para ouvi-lo, saber quais são as suas dores, quais são as dificuldades, o que está afligindo naquele momento. Tá? E nós já chamá-lo, eu falei anteriormente, para participar da cocriação. O que é a cocriação? É a criação conjunta. Então ele vai participar, ele vai ser ouvido em todas as etapas, desde as funcionalidades, desde da característica de manutenção, desde a cor do produto, enfim, se vai ter um cheiro, um perfume, uma fragrância, da maciez do produto para ser mastigável. Então, tudo isso é avaliado. Isso é participar, é cocriação. Quer dizer, ele vai estar participando de todas as etapas. E, finalmente, experimentar. Ou seja, ele participar, quanto mais cedo, melhor, né, do processo. Ou seja, desde a concepção, das primeiras ideias, ele já ser ouvido, ser consultado, para ser criticado, mas aí tem que ter aquele pensamento aberto, né? As críticas, elas são contribuições e não são coisas que desmerecem o nosso trabalho ou o nosso produto. Muito bem. Agora, o bacana desse pensamento de projeto é que ele junta dois lados, o cognitivo e o intuitivo. Ou seja, o cognitivo, o racional, né? Aí entra a parte do cartesiano, mas também entra o intuitivo, aquilo que não está escrito, aquilo que não tem lógica. Quando você fala de artista, né? E por isso que as equipes multidisciplinares, toda vez eu insisto nisso, elas são sensacionais para desenvolvimento, para pensamento de projeto. Por quê? Porque os artistas, eles desenvolvem mais o lado direito do cérebro, né? Eles pensam mais com o lado direito do cérebro. Os engenheiros, os racionais, com o lado esquerdo. Agora, se todo mundo pensar com o lado esquerdo, vai dar a mesma coisa, não vai mudar nada. Se todo mundo pensar com o lado direito, de repente vira uma pantomima, quer dizer, sei lá no que vai dar, num caos, né? Mas se você colocar os dois, se você integrar, e é isso que é pensamento de projeto, é você integrar o maluco, né, o aloprado que pensa tal, e o cara que é mais racional, mais cartesiano, mais disciplinado, mais lógico. E dessa fusão é que nasce as soluções criativas, as soluções inovadoras. Beleza? Então vamos lá. Um outro ponto super importante a gente considerar quando a gente está falando aí do pensamento de projeto é o distanciamento daquele pensamento cartesiano, daquele pensamento único, daquele pensamento lógico. Ou seja, pensar diferente, considerar outros pontos de vista. Nós vamos ver que nas etapas, né, no sequenciamento, na abordagem do pensamento de projeto, existe uma etapa que é exatamente o ponto de vista. Quer dizer, você explorar pontos de vista diferentes, distintos,
não repetitivos, não semelhantes, né, em diferentes momentos do desenvolvimento. Muito bem. E isso exige uma mudança de comportamento, né, da gente, nós, projetistas, né, sejamos nós de uma indústria, de uma empresa comercial, de uma empresa prestadora de serviço, do primeiro, do segundo, do terceiro setor, quer dizer, de governo, né, iniciativa privada, enfim, qualquer que seja o tipo de empresa, ele exige esse distanciamento, esse despojar, né, dos preconceitos, das coisas que nós compramos no passado. Então, mudar, ver de forma diferente as coisas aí. Então, quais são as mudanças esperadas de comportamento, antes de nós passarmos para a abordagem? Primeiro, as decisões centradas no ser humano, nós já falamos, ou seja, é preciso a todo momento não perder de vista isso. O ser humano é o importante, é ele que vai consumir, é ele que vai apoiar ou criticar. Segundo, questionar as questões, ou seja, a hora que aparece uma pergunta, você perguntar se aquela pergunta tem lógica, tem sentido, é oportuna naquele momento ou não. Então, questionar o tempo todo, questionar, né? Questionar. Depois, construir, né, um modelo, nós vamos falar sobre prototipagem, para pensar. Quer dizer, fazer uma primeira elaboração e depois iterar. Iterar faz uma vez, não deu certo, faz de novo. O erro faz parte do processo, né? Inclusive, no Vale do Silício existe uma máxima, é o seguinte: se tiver que errar, erra logo, porque isso é mais barato. Erra no começo, não vai esperar errar quando tiver 90% do projeto, porque aí custou muito caro o investimento de 90% do tempo. Então, erra no começo. E como é que você acerta, ou como é que você pode errar no começo? Submetendo à crítica de outras pessoas. É chamando na cocriação os diversos consumidores daquele produto, os consumidores intermediários e os consumidores finais. Ok? Então vamos para fechar aqui a nossa conversa sobre o pensamento de projeto. Vamos falar sobre a abordagem. Como é que faz esse pensamento? Porque é muito bom, muito bacana, o papo e tal. Claro que não dá para explorar e para esgotar esse assunto em questão de meia hora, 40 minutos, uma hora, porque isso é um curso que hoje é oferecido a nível de pós-graduação. E algumas faculdades até hoje já oferecem graduação o Design Thinking, né? Mesmo engenharia, não precisa ser necessariamente uma faculdade de desenho industrial ou de artes, né? Ou de comunicação. Engenharia também, ok? Então, mas de administração também, né? Já tem muita faculdade de cursos de marketing oferecendo o Design Thinking. Mas vamos falar rapidamente sobre a abordagem. Em primeiro lugar, o primeiro ponto em qualquer resolução de problema é você ter o perfeito entendimento do problema. Então, colocado um problema, né? Por exemplo, como é que nós vamos dar conta de, por exemplo, um plano nacional de imunização? A estrutura é enxuta, né? O Brasil não vai de uma hora para outra multiplicar o número de médicos, de enfermeiros, de auxiliares de enfermagem e tal, de profissionais da área de saúde. Então nós temos que, com esses recursos aqui, nós temos que dar um jeito nisso. Provavelmente, se tivesse tido humildade ou alguém que tivesse sugerido isso para o governo federal, estadual, municipal e houvesse receptividade a essa ideia, muito provavelmente nós teríamos encontrado uma solução criativa. Eu já mencionei isso numa outra live. Você vê essa questão da distribuição das vacinas. Por que não usar essa superestrutura que existe hoje de entrega, os iFood da vida, os Uber Eats, quantas empresas hoje têm de entrega, de logística? Por que não usar essa empresa para capilarizar a entrega das vacinas, inclusive da Pfizer? Você bota um centro com
70, 80, 100 graus abaixo de zero para conservar as vacinas, e aí você tira e sai distribuindo. Percebe que é possível? Claro, eu estou simplificando, a coisa não é tão simples assim, mas é possível, é viável. Agora tem que ter abertura, tem que ter disposição, né, de abrir a cabeça, pensar fora daquele scriptzinho que você aprendeu, sei lá, numa escola ou num quartel, né, e sair a campo com um pensamento diferente. Então, esse entendimento você consegue quando você colocar junto, né, um artista, um advogado, um engenheiro, um médico, claro, né, porque a área da saúde é ligada aí à medicina, mas você colocar um pintor, né, você colocar um artista de rádio, de televisão, de teatro, coloca todo tipo de profissional que você vai, claro, cada um tem a sua história, a sua cultura, aquilo que ele aprendeu, onde ele se formou, quando ele foi educado, e ele vai dar contribuições tranquilamente. O processo aparentemente é muito demorado, mas não é, porque a hora que você começar a alinhar, a coisa flui muito mais rapidamente, e você consegue em pouco tempo chegar ao objetivo final, que é ter um produto não necessariamente físico desenvolvido. Segundo aspecto, a partir do entendimento, todo mundo entendeu? Legal. Isso é feito como? Isso é feito como clínicas, né? Com workshops. Muito bem, claro, deve ser muito moderado. Aí parte para o segundo ponto, que é a observação. Então, vamos observar. Entendeu o problema? Entendemos. Então, vamos passar a observar. Então, observar isso exaustivamente. Claro, vai ter os vários olhares lá, sei lá, 10, 15, 20 pessoas numa equipe. Maravilha. Bom, e aí, todo mundo observou? Tá. Quais são os seus pontos de vista? Cada um externa o seu ponto de vista. Isso pode ser feito individualmente ou pode ser feito por grupos menores, por pares. Ok? Bom, depois passamos à fase da ideação. O que é a ideação? Bom, quais são as ideias? Todo mundo entendeu o problema, todo mundo observou, todo mundo tem o seu ponto de vista. Bom, legal. Quais são as ideias? Quais são as possíveis soluções que podem emergir de tudo isso que o grupo aqui viu? Legal. Bom, a ideia é uma coisa abstrata, né? Bom, aí vamos concretizar isso, vamos trazer isso para o plano do concreto. Como é que faz isso? Prototipagem. Prototipar não é só maquete. Prototipar pode ser uma folha de papel desenhada, pode ser um texto, pode ser um vídeo, pode ser um áudio, enfim, pode ser um jogo, quer dizer, existem N formas de você fazer um protótipo de alguma coisa. Eu me lembro que eu trabalhei numa indústria que nós tínhamos que fazer um computador parrudo lá, a partir de um supercomputador para telecomunicações. Havia uma ideia de fazer um computador, não vou dizer pessoal, mas era um desktop, né? Aqueles a torrinha ainda, né? E aí, num certo momento, falou o seguinte: bom, será que tudo isso cabe, não cabe? Você não vai desenvolver ferramenta, você não vai encomendar, sei lá, um monte de fornecedores para você chegar a ver se é possível ou não é possível. O que foi feito? Foi feito um computador de cartolina, de papelão, né? Recorta, dobra, pinta, vê como é que fica o acesso, se as placas entram, eletrônica, se a dissipação de calor dentro dele não é comprometida pelo tamanho do gabinete, enfim, foi feito um protótipo, né, naquela oportunidade. E daí se mostrou viável, parte para um protótipo já mais industrial, por uma linha piloto, e aí vai, né? Desencantou. Mas isso eu estou falando de uma situação física, né? De um produto físico, de um produto eletrônico. Muito bem. Você quer ver um exemplo? Quem assistiu lá o Fome de Poder, lá, né? O The Founder, lá, sobre a história do McDonald's. O cara fez lá, foi a prototipagem, pegou uma quadra, desenhou no chão as seçõezinhas lá do McDonald's, né, onde é feito, onde frita a chapa, onde faz o hambúrguer, onde esquenta o pão, onde guarda o suco e tudo. Ele botou numa quadra e ele ficou ensaiando aquele movimento tudo.
Isso é uma prototipagem. E ali eles mudaram, falaram, não, aqui não está legal, porque nós queremos atingir uma meta de servir o lanche em 40 e poucos segundos, sei lá o quê, pum. Então, aquele layout, aquele fluxo, não contemplava isso. Percebe? Quer dizer, como é que você faz? Você faz uma simulação, né? Quer dizer, prototipagem não é simulação, mas o protótipo, ele pode ser uma etapa interessante para você testar um produto antes de investir muito recurso, né, para desenvolvimento de fornecedores, de materiais e tal. Muito bem. Depois que você fez o protótipo, você testa. É aquilo que eu falei. Testou o produto, não esquentou demais, não pegou fogo, saiu fumaça, tal. Pô, legal, esse tamanho aqui tá bacana. E aí, entra de novo naquele tópico lá da iteração. Ou seja, deu problema? Não, não deu. Então vamos em frente. Ah, não, deu um probleminha assim, começou a ter mau contato aqui, ou começou a deixar o cliente, vamos supor que a gente estivesse falando de um sistema de saúde, aí, um home care, né? Você faz a prototipagem, vai lá, pô, esse tipo de doença ou esse tipo de paciente não dá para fazer home care. Por quê? Porque o cara pode ter uma intercorrência, pode ter não sei o quê. Bom, nós conseguimos resolver a intercorrência? Conseguimos. Como? Colocando um desfibrilador no carro. Quanto custa o desfibrilador? Ah, sei lá, custa 30 mil reais. Então você começa a fazer alguns jogos, algumas hipóteses, né, para tentar contornar. Isso chama-se iteração, né, que nada mais é do que o PDCA, né? O planeja, faz, observa, corrige, né, e vai. Sei que o PDCA da qualidade. Aqui nós estamos falando a mesma coisa, quer dizer, falando sobre iteração. Então, pessoal, esses 7 tópicos, essas sete fases, compõem a abordagem do pensamento de projeto. Agora, tudo isso pressupõe aquilo que eu falei, quer dizer, pressupõe que o ser humano esteja no centro, que a gente ouça o ser humano, que ele colabore, que ele cocrie, que ele participe de todas as etapas. Então, aí exige ética, exige transparência, quer dizer, existe tudo aquilo que nem sempre as empresas fazem, né? Porque qual é a empresa que vai querer botar um cara estranho, um futuro consumidor ou não, dentro de casa, né? Por exemplo, vocês lembram aquela plaquinha lá do visite nossa cozinha? Alguém aqui tentou visitar uma cozinha? Pode ser que tenha, né? Alguém visitou, mas será que o cozinheiro, o chefe, o gerente, o dono do restaurante, eles veem com bons olhos um cliente, um freguês, chegar lá e visitar a cozinha? Descobrir que tem alguma coisa lá que está ou que está vencida, ou que está caída e tal? É meio difícil, né? Agora, no entanto, isso é um direito que nós temos como cidadãos, como consumidores. E hoje, dia 15 de março, dia do consumidor, se bem que nós não podemos ir no restaurante hoje, mas seria o caso de chegar lá e falar assim, não, olha, eu quero visitar a cozinha, tem uma lei que me dá esse direito, né? Não sei se é lei, se é decreto, o que é, mas tem algum dispositivo legal que permite, né, que você visite a cozinha do restaurante. Claro, desde que use os equipamentos de proteção, não vai deixar cair cabelo, né? Ou vai lá resfriado, suar o nariz na cozinha do restaurante. Percebe? Mas então, pessoal, em resumo, era isso que eu queria passar para vocês nessa live hoje. Usando aí como mote aí o Dia do Consumidor, mas falar o seguinte, nós precisamos usar mais o pensamento de projeto ou esse estado mental, né, para desenvolver novos produtos inovadores, criativos, né, diferente do que existe aí. Por quê? Porque essa é a tendência. E essas habilidades, né, do pensamento de projeto, com a aprendizagem ativa, com a autogestão, com a resolução de problemas, quer dizer, isso tudo são habilidades que vão ser demandadas cada vez mais. Quem trabalha aqui com serviço, pensa nisso. Quem trabalha com produto, tá? Quem trabalha com governo, também, né? Porque não é porque é governo que não tem que se preocupar com isso. Claro que tem, né? Nós somos consumidores. E a hora que você sai de uma repartição, de uma instituição que você trabalha, você é consumidor. Você passou por lá de lá do balcão.
Você quer ser tratado com dignidade, com respeito. Então, quando você estiver do lado de cá, faça a mesma coisa. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês aqui. Espero encontrá-los bem, fiquem bem. Agora já nesse novo aqui, quem está em São Paulo, nesse novo regime, né? A partir das 8 horas, todo mundo fica em casa, exceto aquelas atividades essenciais. E vamos lutar para que logo, logo tenhamos mais vacina, mais consciência e menos coronavírus. Ok? Obrigado, um abraço, um beijo, um abraço a todos e uma boa semana. E nos vemos na segunda-feira que vem com um tema novo. Até lá!